Bom dia, turma! Tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto fases da vida e sexualidade. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar o sistema genital masculino, tá? Como todos os seres vivos, nós, seres humanos, possuímos diferentes tipos de estrutura genital, né? Os rapazes têm uma e as meninas têm outra, certo? Ambos produzem células especializadas para a reprodução. No caso, os gametas são de dois tipos. Nos meninos, esses gametas vão se chamar espermatozoides, certo? E nas meninas, os gametas femininos vão ser chamados de ovócitos, certo? Ou óvulo, também assim dito. Aqui nessa imagem mostra o que eu acabei de citar para vocês. O gameta feminino, ovócito, o gameta masculino, espermatozoide. Essas duas células, quando fecundadas, gera, né, uma célula filha, um ovócito, né, um óvulo que foi fecundado. E a partir dali vai entrar em um processo de multiplicação celular para dar origem a algo assim que eu costumo falar que é obra de Deus, né, da criação de Deus, a gestação, né. Então, a partir desse óvulo que foi fecundado juntamente com o espermatozoide, vai gerar uma célula com vários tipos de divisão celular, e através dessa divisão celular vai formar o embrião, que a partir dele vai se dar o processo de etapas germinativas até gerar o feto e mais tarde gerar o bebê, certo? Então, o espermatozoide é o gameta masculino, o ovócito ou óvulo é o gameta feminino, certo? Mas agora vamos para o sistema genital masculino, certo? Então, o sistema genital masculino, ele é formado por dois testículos, dois epidídimos, dois ductos diferentes, ou deferentes, assim falado, glândulas acessórias, que é a próstata e a vesícula seminal, pênis e uretra. Essas estruturas que eu acabei de citar para vocês são essas daqui, certo? Deixa eu levantar um pouquinho, pronto, isso. Então, aqui nós temos o epidídimo, testículo, uretra, pênis, ducto deferente, que é esse canalzinho aqui, ó, que liga a uretra. Então, o ducto deferente é aqui pertinho do epidídimo. Nós vamos ver a função de cada um e vocês vão entender essas estruturas. Como é importante entender a nossa fisiologia humana, entender o nosso corpo, conhecer o nosso corpo. Só assim nós podemos saber quando algo se manifestar nele, que é anormal, que não é comum, uma doença, uma patologia, certo? Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo. E conhecendo o nosso corpo, nós podemos cuidar dele da maneira que deve ser cuidada. Então, aqui nos rapazes, nós vamos ter o epidídimo, que é o canal aqui bem pertinho do testículo, onde fica a produção, né, dos gametas masculinos, que é o espermatozoide, certo? Ligado aqui ao canal ducto diferente, que vai levar para a uretra, canal por onde saem os espermatozoides, certo? Bem aqui nós temos a vesícula seminal e aqui nós temos a próstata, certo? Então, nós vamos ver agora a função de cada uma dessas estruturas, tá bom? Então, vamos começar pelos testículos. Aqui, ó, os testículos são glândulas protegidas, ó. Glândulas protegidas por uma bolsa denominada escroto. Então, toda vez agora que você chamar alguém de escroto, lembra que você está chamando
aquela pessoa de testículo, certo? Então, escroto é denominada essas glândulas que são protegidas, né, pelos testículos. Eles são responsáveis por produzir a testosterona. Lembra o que é testosterona? É o hormônio sexual masculino, que começa a se manifestar ainda lá na puberdade, lembra? E os espermatozoides também são produzidos dentro dos testículos. Cada espermatozoide apresenta uma cauda para se movimentar, um flagelo. Na cabeça dele, do espermatozoide, fica armazenado, lembra o que nós chamamos de material genético do pai, aqui na cabecinha do espermatozoide. É isso aqui que importa no momento da fecundação. Quando ocorre a fecundação, isso aqui desmembra, porque só serve para locomoção mesmo, né, do espermatozoide. É a corrida que nós vencemos, né? A primeira corrida que nós vencemos. Então, desloca, entra o que interessa no óvulo, que é os cromossomos do papai, os 23 cromossomos do papai. Entra ali no óvulo, se encontra ali, se mistura, começa a ocorrer a divisão celular, que é a duplicação desse DNA, para gerar um indivíduo saudável contendo quantos cromossomos. Se eu tenho 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe, quantos cromossomos eu fui gerada? 46, o indivíduo normal, né, saudável. Ele nasce com 46 cromossomos. Então, mais tarde, mas bem tarde mesmo, vocês forem se reproduzir, o gameta de vocês vai ter 23 cromossomos, certo? Então, isso aqui é a estrutura do espermatozoide. Aqui armazena o material genético e a cauda é só uma estrutura de locomoção. Então, turma, falando ainda, né, das estruturas masculinas relacionadas ao sistema reprodutor masculino, vamos ver aqui o epidídimo. Qual é a função do epidídimo? A função do epidídimo, aqui, ó, ele fica aqui, ó, tá vendo? Em cima aqui do testículo, do saco escrotal, local, né, testículo local onde fica a produção, né, do espermatozoide. O epidídimo tem como função armazenar os espermatozoides que estão sendo produzidos aqui no testículo, certo? Em seguida, ele envia pelo canal ducto-deferente, esse canalzinho aqui, ó, tá? Ele envia por aí e leva a ureta, ok? Então, esse é o caminho que o espermatozoide, o gameta masculino, vai seguir. E o epidídimo tem a função de armazenar, testículo produzir, ducto deferente, é como se fosse a estradinha, a estrada que o espermatozoide vai percorrer, e a vesícula seminal, juntamente com a próstata, tem a função de produzir um líquido que vai ajudar esse espermatozoide a chegar no caminho dele, certo? A se locomover, digamos assim, ok? Chegamos então aqui no sistema genital feminino, que é formado por dois ovários, duas tubas uterinas, um útero, a vagina e o pudendo feminino, antigamente chamado de vulva, tá? Então, aqui nós temos as estruturas do sistema genital feminino, os dois ovários, tubas uterinas, útero, esse órgão oco, revestido de tecido muscular, né? Pudendo, que é o conjunto de grandes, pequenos, médios lábios, certo? E a vagina. Então, essa aqui é a composição do sistema genital feminino e nós vamos ver a função de cada um deles agora. Temos aqui os ovários, que são os órgãos aqui, ó. Tá vendo? Os ovários aqui. Os ovários são os órgãos, as estruturas responsáveis pela formação, ou melhor, produção dos óvulos, certo? Então, os ovários é os que vão
produzir os óvulos ou ovócitos secundários e também hormônios sexuais feminino, certo? Ao nascer, nós, meninas, já possuímos milhões, milhares de ovócitos em nossos ovários. A partir apenas da puberdade, que começa a ocorrer a liberação desses ovócitos a cada 28 dias, certo? Então, os nossos ovários, eles existem, nascemos meninas. Então, a partir do nosso nascimento, nós já produzimos os óvulos, os ovócitos. Porém, eles continuam aqui, eles não estão sendo liberados. Por quê? Não chegou o processo da puberdade, não chegou o primeiro ciclo menstrual, certo? Para liberarmos esse óvulo, esse ovócito a cada mês através do nosso ciclo menstrual. Então, assim, a partir da puberdade vai começar a ocorrer a liberação desse ovócito a cada 28 dias, aproximadamente, processo conhecido como a ovulação. Então, as tubas uterinas, chegamos então aqui nas tubas uterinas, que se liga aos nossos ovários, fazem comunicação aos ovários com o útero, certo? Elas são revestidas por minúsculos cílios que, juntamente com a ação dos músculos, auxiliam o deslocamento do ovócito quando ele é liberado através do ovário. Então, esses cílios que revestem toda a estrutura da tuba uterina ajuda o óvulo, o ovócito, a se locomover até a parede uterina. Esse óvulo, ele é liberado, ele fica aqui. Ele só vai para a parede uterina após ser fecundado ou para sair no ciclo menstrual, certo? Então, quando ele chega ali no interior, da tuba uterina, normalmente ocorre o encontro do espermatozoide com o ovócito, como eu acabei de explicar para vocês. É na tuba uterina que vai acontecer esse encontro, tá? Não é no útero. O espermatozoide, ele precisa percorrer todo esse caminho até aqui na tuba uterina e encontrar o ovócito que foi liberado pelos ovários. Quando ele percorre todo esse caminho e encontra e fecunda, após esse processo da fecundação aqui, ele vai percorrer todo esse caminho e se fixar aqui na parede do útero. Inclusive, esse processo eu até mandei vocês fazerem o desenhozinho, que é conhecido também como processo de nidação. E o que é o processo de nidação? É o processo de fixação, de fecundação do óvulo que foi fecundado no útero. Mas isso nós vamos ver numa próxima aula. Hoje vamos se focar nas estruturas do sistema genital feminino, certo? Então, falando do útero, ele é um órgão oco. Deixa eu mostrar ele melhor para vocês. Ele é um órgão oco, formado por músculo, como eu disse para vocês no início, que durante a gravidez, esse órgão ele vai dilatar, se estender, para poder abrigar o embrião, o bebê, o feto. E ele cresce até acima, bem acima mesmo do abdômen. Durante os meses, esse órgão ele vai se preparar para uma possível gravidez, tornando-se mais espessa e cheia de vasos sanguíneos na sua parede interna. A parede que reveste internamente o útero e internamente, nós chamamos de endométrio, certo? Não tá bem legal essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar para vocês. Pronto. Melhorei. Então, essa parede interna aqui, essa interninha, nós chamamos de endométrio, certo? Então, como essa parede vai se preparar todo mês? Graças à ação de um hormônio feminino que nós chamamos de progesterona.
progesterona é o hormônio que ajuda a abrigar o bebê, o feto. Sem esse hormônio, ele não teria como se preparar o endométrio para receber esse embrião. Logo, sem esse hormônio, haveria os abortos espontâneos, como acontece frequentemente com algumas mulheres que não possuem esse hormônio. E se ela não possui, ela precisa fazer uma reposição hormonal, até mesmo durante a gestação, quando ela descobre. Ela repõe esse hormônio e pode levar adiante a gestação tranquilamente, tá? Caso a gravidez não ocorra, o endométrio começa a se desprender. Ele foi preparado para receber uma gestação, né? Então, como não aconteceu, o óvulo não fecundou, não houve um espermatozoide para fecundar, ou às vezes até acontece dele penetrar lá dentro, mas não conseguir fixar esse óvulo fecundado na parede do útero. Aí vem o caso de mulheres que têm problemas de endometriose, problemas hormonais ou outros fatores que impedem ela de ter uma gestação saudável. Quando isso não acontece, esse óvulo que foi liberado, ele precisa sair, né? E ele vai sair por onde? O endométrio vai começar a se desprender. Essa camada que se preparou para receber esse óvulo vai se desprender. E esse processo nós chamamos de menstruação. Menstruação é o que acontece com nós, né? Conosco, mulheres, meninas, todo mês, certo? É renovado, o nosso endométrio ele é renovado. E todo mês acontece para repaginar, digamos assim, o nosso útero. Olha que coisa incrível.